Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma tiragem com as cartas ciganas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês e o tema da tiragem de hoje tem a ver com o seu ex. Quais são os pensamentos do seu ex? O que é que ele pensa da relação que findou, não é? O que é que ele ainda pensa sobre isso? Se pensa, se não pensa, etc. Vamos ver então nessa direção que vai ser então a tiragem. Vamos ver o que é que a espiritualidade diz sobre isso. Vamos então fazer a escolha através dos cristais, 3 opções. Lembrando que muitas vezes você escolhe, mas também a espiritualidade escolhe. Pelo que muitas vezes a escolha que fez é complementada com a escolha da espiritualidade. Por isso aconselho que veja o vídeo até ao final, ok? Então vamos lá. Vai pensar no seu ex, vai visualizar a pessoa com quem teve uma relação, mas já não está, ela. E vamos ver o que é que a espiritualidade diz sobre os pensamentos e os sentimentos atuais da pessoa, ok? Então temos a primeira opção do jaspe amarelo, segunda opção da pedrinha azul escura e a terceira opção do jaspe vermelho. Escolha um cristal e vamos então ver. Lembrando que é uma tiragem coletiva, muito intuitiva, muito generalista, não vai falar com todos, mas vai falar com quem a espiritualidade quiser, não tenha a menor dúvida. Então vamos lá, dar início, conecte-se e vamos ver. Vamos começar aqui pelo jaspe amarelo, depois vou para o azul e por fim vou para o jaspe vermelho. Vamos lá então, aqui está. Aqui está a representação simbólica do seu ex ou da sua ex, porque aqui tanto pode ser homem como pode ser mulher. E você também pode ser que esteja a assistir mulher ou homem, ok? Aqui é válido para toda e qualquer orientação sexual, para qualquer cultura, raça, etc. Pode para todos, está bem? Então vamos lá ver. Quais são os pensamentos atuais do seu ex, ex-namorado, ex-amigo, ex-amante, sei lá. Um ex ou uma ex, ok? Vamos ver o que é que ele pensa, o que é que ele sente, incluindo você. Você vai ser aqui no jogo como as de espadas. O as de copas é o ex, ok? Você vai ser aqui no as de espadas. Vamos perguntar à espiritualidade, tudo sabe, tudo vê, tudo sabe. Não sabemos nada, ela sabe-se tudo e sempre está ligada. Nós não, nem sempre. Então vamos lá, conecte-se com a espiritualidade, seja qual for a sua fé. E vamos ver os pensamentos e sentimentos do seu ex para quem escolheu aqui no jaspe amarelo, ok? Vamos lá. Vamos lá ver então. Aqui, o que é que este as de copas, pode ser homem ou mulher, pensa sobre a relação que teve consigo? O que é que ele pensa? Não é? Eu vejo que esta pessoa está desconfiada, ou ficou desconfiada, que houve aqui orações, não é? Orações, que houve aqui influências espirituais no relacionamento. Houve aqui uma influência de outra pessoa, de uma rival, que provocou o afastamento. Percebeu? Portanto, ele acha, ou ela,
que houve aqui influências espirituais, né? Baralho aqui confirma, de uma outra pessoa no relacionamento. E essas influências espirituais e a influência dessa pessoa, né? E ele está aqui muito desconfiado disso, provocou o afastamento. Portanto, o que terá levado ao afastamento foi, não é, a influência de outras pessoas. Pode ter sido alguém amigo, próximo, não é? Pode ter sido alguém da família. Aqui não diz diretamente, mas pode ter sido alguém que você considerava da família. E eu também, ou ela, não é? Que ela considerava alguém da família, que fez que despoltou a separação. Houve influências de ordem espiritual aqui, né? Havia aqui um relacionamento muito próximo, muito amigo, muito leal, mas a pessoa está desconfiada, ele ou ela, que houve influências aqui de origem espiritual no vosso afastamento. Porém, né? Porém, o vosso relacionamento, como era de ordem espiritual, a pessoa não, você, não é? Não está, ainda está no caminho da pessoa e vice-versa. Portanto, ainda não está concluído, digamos assim, esse ciclo. Pelo menos é o que diz aqui. Não ficou concluído. Né? Existe aqui realmente uma desconfiança que terá havido aqui uma influência. Ok? É uma pessoa que ainda pensa em falar, né? Em falar, em comunicar. Portanto, ela ainda pensa muito em si, digamos assim. Não é? Pensa nos momentos mais próximos, mais íntimos que teve, íntimos no sentido de conversas que você tinha, muitas delas relacionadas com a espiritualidade. A conexão que vocês tinham era muito grande, não é? E ele pensa que era uma conexão divina, era uma conexão muito espiritualizada a você. Diz aqui. Aqui, esta pessoa pensa, muito pensativa, talvez pense que havia aqui um interesse no relacionamento. Não é? Que interesse? Um interesse económico, não é? Havia aqui um interesse económico. Portanto, fatores económicos pesaram muito neste relacionamento e por conta disso, o relacionamento teve um final, não é? Portanto, a pessoa pensou que fosse por interesse o relacionamento e acabou por esfriar. Acabou por esfriar. Portanto, aqui há um pensamento nessa linha, na linha de que a relação era apenas para obter dividendos, para obter algo que estruturasse financeiramente a vida, né? Mas isso acabou, ela pensa nisso, não é? Ela pensa nisso, não é? Ainda está muito pensativo nisso. E isso acabou por finalizar. Portanto, foi posto aqui uma pedra e que esfriou. Uma relação que se baseia apenas em, digamos, num pressuposto de que havia aqui mais um interesse do que, uma, do que o afeto, do que o sentimento, mas mais um interesse de ordem material, acabou por chegar ao fim. Finalizou.
Né? Então ele pensa nisso. Ah, é uma pessoa que está muito a pensar no que. Fazer uma retrospectiva, digamos assim, do que foi a vossa relação. Percebeu? E ele compara isso. A comparar agora com o que está a viver, com o passado, ou a vivência que teve consigo, que levou à separação. Mas ele é uma pessoa que ainda indaga muito, ainda quer saber, pelo menos das suas redes sociais. Ele ainda faz uma ronda por estas redes sociais. Ainda é uma pessoa que não está ainda muito totalmente desprendida. Percebeu? Eu não vejo que esteja totalmente desprendida. A razão da separação, ele pressupõe, pensa que terá sido por uma questão de ordem financeira, não é? Que há como que um pensamento nessa linha. E provavelmente penso que com a separação você não vai ter essa prosperidade, só que engana-se. Está redondamente enganado. Vai ter que pensar que você perdeu muito, vai perder muito, ou perdeu muito dessa estrutura que ele dava. Então é um bocado vaidoso, não é? E há uma certa vaidade. Bom, onde é que você cai? Enfrenta a pessoa. O que é que isto quer dizer? Que ele ainda está muito ligado de si, não é? Ainda pensa muito em si, e portanto o ciclo ainda não se encerrou. O ciclo de relacionamento não se encerrou. Uma questão foi aqui também, havia aqui um certo ego, também uma certa vaidade, uma certa ostentação também, iria. Levou ao fim da relação, não é? Portanto, ele ainda está muito pensativo em si e você nele. Exatamente. Uh, Portanto, ele ainda tem sentimentos por si, ainda tem sentimentos por si, e ainda quer saber de si. Portanto, ele ainda está interessado em saber se você está num relacionamento, se vive com alguém, e você ainda vai encontrar esta pessoa. Você vai encontrar esta pessoa se não tem um relacionamento com ela físico, não? Vai encontrar. Para ele, você era a mulher, o homem da vida dela. É, é. Houve aqui um interesse que se sobrepôs à parte sentimental. Houve aqui um interesse material que se sobrepôs. E isso levou ao fim da relação. Só que a pessoa tem sentimentos por si. A pessoa tem sentimentos ainda. Portanto, não era só, havia sentimento. Há sentimento aqui recíproco ainda. Percebeu? E ele ainda não esqueceu. Ele ainda tem, ainda guarda. Ele ainda tem esse sentimento. Não é? Ele ainda guarda isso. Portanto, você continua a ser a mulher da vida dele e vice-versa, não é? Se for mulher aqui, pode ser mulher ao homem, pode ser homem ou mulher. Muito faz. Não é? Portanto, ele pensa que, porque a questão é os pensamentos, o que é que ele pensa disso, não é? Que teria sido muito bom, não é? Continuasse a relação, porque havia também sentimento. Olha, havia também sentimento. Não era só uma questão de ordem financeira, materialista. Não era. Havia também sentimento aqui. E ainda há. O coração dele pertence a si. E vice-versa. Está a ver aqui? Existia aqui amor. Hoje esta pessoa pensa muito.
nesse sentimento, o sentimento que ainda tem por si, pensa muito nisso, o que lhe traz um certo sofrimento. Né? Mas ele também pensa que não foi culpa somente dele. Eu acho que ele não assume que a culpa foi dele da separação só, não é? Aqui há algo que se ficou desestruturado, não é? O sentimento, a separação, e isso faz com que ele ainda sofra por isso. Porque aqui uma interferência também externa neste relacionamento que bloqueou. Vocês estão bloqueados. E ele pensa nisso, e quando pensa, fica muito triste e é como se fosse um peso que ele carrega, não é? Um peso que ele carrega. Deus na consciência. Percebeu? Então veja aqui. A parte sentimental desta pessoa está totalmente bloqueada e desfeita. Pessoa que busca por outras realidades. E não vejo aqui ninguém que ele esteja a viver com alguém, não vejo. E que esteja satisfeito. Pode estar, mas eu não vejo que a pessoa esteja satisfeita. Percebeu? A pessoa ainda quer, ainda busca, está muito pensativo na parte sentimental, busca por um relacionamento novo, mas não consegue porque ele não consegue esquecer. Você ainda está atravessada, digamos assim, no caminho da pessoa. Está a entender? Acho que me fiz entender. Portanto, houve aqui talvez aqui um ciúme, um excesso de possessividade, de prepotência, não é? Devido ao exacerbado do ego, ao facto ao interesse materialista, não é? Tudo isto ele está a pensar. Só que as coisas estão travadas para o caminho dele sentimental. Porque ele não assume que também o erro foi dele, não é? Também o erro foi dele. Agora ele pensa, o que é que ele pensa agora? Pensa que poderia, não é? Esse relacionamento poderia dar os seus frutos. Ele pensa muito nisso, poderia ter dado os seus frutos. Se houvesse mais sinceridade, mais verdade também, porque deve ter havido aqui também muita falsidade, muita máscara, e ele está a pensar nisso. Podia ter frutificado e não frutificou. Por uma questão de falta de clareza, por uma questão de omissão na relação, não é? Não houve um cuidar da relação, houve uma omissão, houve um interesse, não é? Material, e ele pensa nisso, não é? Pensa que uh, poderia ter, digamos assim, ter cuidado mais. Ele não cuidou, não é? Ele não cuidou. Havia aqui outros interesses por trás. E ele hoje pensa que podia ter sido um relacionamento onde pudesse dar os seus frutos. Porque existia amor, não é? Existia amor, mas não era um amor que não era expresso, não era demonstrado em atitudes. Não, não era. Havia muita suspeição também, muita dúvida. Eu penso que podia frutificar. Mas agora findou, não é? Agora não há. Isso é o que ele está a pensar, ele está a pensar no passado. Esta pessoa tem sentimentos, tem um sentimento familiar, digamos assim. Você dava-lhe uma estrutura, você dava-lhe estrutura. Eu não sei, aqui se havia filhos, se não havia, mas eu até gostaria.
Eu acho que deve ter havido aqui filhos, não é? Poderia ter sido uma relação que poderia dar origem a um perpetuar da história através dos filhos, que foi interrompida. Percebeu? Eu não vejo que esta pessoa esteja com alguém de uma forma prazerosa. Que ele ainda está muito ligado assim. Percebeu? Acho que ele ainda está muito ligado assim. Esta pessoa não sabe como é que há de fazer, não sabe como agir para voltar para a sua companhia. Não sabe. A vossa história foi interrompida. Uma história que podia ter frutificado, podia ter dado filhos, em alguns casos deve ter dado, outros não, mas é uma pessoa que até gostaria de ter filhos. Se não teve, porque é uma tiragem coletiva, se não teve, é uma pessoa que achava que poderia ter tido, se não tivesse findado. Se findou, pessoa que sente a falta dos filhos, sente muita falta, não é? Existe aqui uma solidão aqui muito grande nesta pessoa. Eu não vejo que esta pessoa esteja a ter algum contexto sexual com outra de uma forma prazerosa ou que esteja a viver com alguém. Não, não me parece. Muita dificuldade na vida desta pessoa. Muito solitária, não é? E na solidão dele ele pensa muito. A vida dele ficou muito vazia sem você. Você que não dava estrutura que ele precisava. Agora ele sente-se sozinho, isolado, com grandes dificuldades de adaptação, de desorientado, sem saber o que fazer, não é? Sem saber o que fazer. Ele provavelmente também deve ter sido imaturo. Pode pensar nisso, não é? Pode ter sido imaturo. Há aqui um sentimento amargo, um sentimento de arrependimento, talvez. É um sentimento de arrependimento. Falta de estrutura, não sabe como agir. Ficou desajustado da realidade. Talvez você que lhe dava a estabilidade que ele precisava que ela não está a ter. Está muito, muito mal mesmo. Daqui uma interrupção, é certo. Tenta-se controlar, não consegue. Não é? Existe aqui uma outra pessoa, mas esta pessoa não vai ficar na vida dele. Não vai. Não é como. Não é, ele compara, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A nível sexual, houve aqui uma influência de outra pessoa, deve ter acabado por ficar com ela, não é? Mas ele não mostra que não é, ele não mostra, ele não quer mostrar, ele não é feliz com ela. Percebeu? Portanto, há aqui outra pessoa, mas ele não é feliz com essa pessoa. Não é? Ele sente falta dos momentos íntimos que tinha consigo. Isso é que eram bons. Aqui não vejo. Fraqueza. Não sei, mas esta pessoa até perdeu muito da sua libido, da sua potência sexual. É o que eu vejo aqui. Mas não vai atrás de si. Não é capaz de. Porque também, no fundo, acha que a culpa também não foi dele somente. Ambos tiveram, ambos houve aqui que a culpa não quer só de uma parte, também não vejo, mas ele não reconhece muitos erros dele. Esse é um facto. Ele não reconhece. E ele luta contra este sentimento. Ele luta contra este sentimento.
não vai fazer nada. É um peixe. Existe aqui outra maneira, mas ele não vai ficar né, com esta mulher. Ele não vai ficar, porque as coisas não estão boas. Vamos lá ver quais vão ser os números da situação deste ou desta que foi sua ou seu ex. Não é para saber mais. Vamos lá pedir à espiritualidade aqui em luz. Quero saber mais. Bom, a pessoa está desgastada, está cansada, está cansada. Pensa que perdeu dinheiro, do que uma questão financeira, que ele pensa muito, que deve ter perdido com a separação, não é? É uma pessoa dinheirista, chateado, aborrecido, muito, muito mesmo. Está muito mal, financeiramente está lascado. E ele discute muito, não é? No pensamento muito atribulado. Oh, e ela, pronto, o erro sim. Você foi a causa disso. Olha, ela acha que a causa foi você. Foi a perturbação dele, não é? Ele pensa muito, ele não consegue, ele luta para esquecer, ele não consegue esquecer. Houve aqui algo que não ficou esclarecido, não ficou clarificado, e isto envolve a questão financeira. As coisas ficaram muito conturbadas. E, e ele sente muito. Como é que eu digo? Ele não consegue esquecer isso. Que ele também não reconhece culpa nenhuma. Vive no passado, vive o presente, o passado no presente, porque você quer o amor da vida dele, sente saudade, uma saudade enorme. Esta pessoa já chorou por si, creia nisso ou não. O amor da vida dele era você. Hum, Era um amor enraizado, um amor familiar, espiritual, de vidas passadas, que chegou ao fim, que findou, mas que ele ainda sente falta, não é? Sente muito essa falta, mas não vê forma de dar a volta à situação, não. Porque uma interrupção, um corte, era uma relação de almas, né? Digamos assim, e acabou, findou. Você viveu com ele, sim, teve uma vivência com ele, e ele sente um vazio muito grande, esta pessoa. Quer ter uma atitude, mas controla-se, muito controlado. Prefere sofrer, né? Percebe? Prefere sofrer. Bom, ele quer mudança, quer. Mas está outra vez a questão material. A questão material. Pensar que era por interesse o relacionamento. Há aqui um pensar que a relação era por interesse, em que não havia nada uh, de sentimento. Mas isso não é verdade, né? Não é verdade. Hum. Provavelmente aqui a perda de dinheiro terá devido aqui a uma ostentação.
Mas ele gosta. Não sei como é que está. Ele gosta. Assim. Mas não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Provavelmente vocês vão comunicar um com o outro, vão falar, não é? As coisas vão ser resolvidas da melhor maneira e ele a dar as costas aqui à comunicação, mas vocês ainda vão falar, sim. Ainda vai haver, mas vai demorar muito tempo. É uma pessoa que não toma atitude, não é? Para voltar, isto eu não vejo aqui volta, acho que as coisas finalizaram, não é? E finalizou uma relação que chegou ao fim, não é? Da estrutura, não é? Mas ele ainda pensa que muito provavelmente poderá ter volta, mas não vai fazer nada. Vai ficar como está e não vai fazer nada. Eu não vejo esta pessoa a resolver nada. Vai querer voltar, quer sim, tem muita saudade, mas não vai fazer nada para voltar novamente a ter um relacionamento consigo. Não vejo isso. Não vejo. Não vejo. Eu vejo aqui uma cobrança da espiritualidade. Alguma coisa que ele fez que ele não devia ter feito. Porque também há muito ego, muitos maus tratos que houve aqui. Maltrato também pode ser não só a nível físico, pode ser verbal, não é? Há aqui uma cobrança da espiritualidade por isso. Você ainda vai encontrar essa pessoa, uma pessoa com o ego exacerbado. É, esta. É intelectualizado, é inteligente, conhece muita gente, não é? Mas aqui houve uma injustiça que vai ser, vai ser feita. Você ainda está aqui no caminho. As coisas entre vocês ainda não estão resolvidas. Em termos burocráticos até. Não estão. Ele ainda investiga muito em redes sociais. Ainda quer saber de si. Ainda quer saber de si. Sei lá, se você tem alguém, se está com alguém, se tem outra pessoa. Esta pessoa não consegue desligar-se de si. É muito investigativo. Ó, o ciclo ainda não acabou. E ele quer voltar. Uma pessoa quer voltar, olha. Esta pessoa ainda tem ideias de uma reconciliação. Porque ele ainda está muito preso a si, ainda tem sentimento e ainda tem muita atração física. Já viu isto? Uma pessoa ainda quer voltar. Porque existe aqui muita atração, muita química ainda. E é consigo. Claro que você tem o seu livre-arbítrio de querer aceitar esta pessoa de volta ou não, mas ela ainda está no seu caminho. Você vai encontrá-la, fisicamente ou não, vai encontrá-la. Não é físico, pessoalmente, sim. Uma pessoa que tem uma fraqueza, um orgulho também, ferido, é certo, mas ele não consegue ultrapassar e tem muita atração física. Não existe aqui muita atração, a pessoa não vai ficar parada. Aqui o horário conclui que mais tarde ou mais cedo vai haver a volta. Agora, ele vai voltar, mas já não vai voltar da mesma maneira. Não vai.
Não vai votar da mesma maneira, vai ser mais humilde. Eu quero aqui uma confirmação deste primeiro baralho. Porque aqui eu vejo a volta da pessoa e querer voltar para si. E querer de novo um relacionamento. E eu quero perguntar aqui se a pessoa vem mudada. Porque se a pessoa continua igual, não vale a pena, certo? Mas o livre-arbítrio é seu. Você é que decide. Esta pessoa que quer voltar para o As de Espadas, que está a visualizar este vídeo, vem modificada. Vamos lá ver o que é a espiritualidade diz. Ele tem muito amor, sim, muito. Está cheio de saudade. Está desequilibrado emocionalmente. Não valorizou. Ele tinha de ser valorizado. Havia muita complicidade, havia muita coisa boa, foi desestruturado. Ele agora vai voltar tudo diferente. Vai ser mais meio. Se voltar, vai ser diferente. Aqui diz que sim. Vamos ver. Sim. Sim, ele vai querer falar por meios virtuais para se encontrar. E vai haver, sim. Porque as coisas não foram resolvidas e a pessoa está presa ao passado e sofre muito da sua ausência. E eu vou parar porque a primeira vez que eu venho. É carne. Uma relação com muita intensidade. Quer dizer, com muito amor, muito intenso, que não acabou. Portanto, ela ainda está no seu caminho. Pronto. Aqui está. Vamos para o segundo baralho, para a segunda pedra. Vamos então para a pedrinha azul. Pensamentos atuais do seu ex. É o tema, ok? Vamos continuar. Para quem escolheu pedrinha azul escura, visualiza a pessoa. Vamos ver o que é que ela está a pensar, o que é que ela pensa desse afastamento. Não é? Já não está mais consigo. Alguém com quem você viveu ou não uma relação, pode ter sido uma relação formal ou informal qualquer, ok? Agem generalista, muito intuitiva. Para quem escolheu aqui a pedrinha azul escura, vamos ver. Quais os pensamentos e sentimentos do seu ex? Pensamentos, sentimentos. É o tema da tiragem de hoje. Ora lá. Que uma pessoa que arquiva muita coisa, guarda muita coisa, é outra. Daquilo que passou consigo. Exatamente. Não ficou muito satisfeito com a separação. Não ficou. Pensativo. Acha que esteve inocente na relação, na situação. Não teve culpa nenhuma. Ou menos é o que ele pensa. Não é? Se bem que ele também acha que houve aqui muita imaturidade. Houve muita imaturidade. Para alguns casos houve filhos, para outros não. E ele sente a falta. Ele sente a falta. Havia aqui
um relacionamento que era predestinado. E a espiritualidade, o que é que eu digo isso? Havia aqui cruz com caminhos, era predestinado. Ele não sabe, muito provavelmente não sabe. Nossa. Houve aqui muita imaturidade, é certo. O que é que ele pensa? Muito pensativo, ainda investiga nas redes sociais, quer saber se vocês têm outra pessoa, anda desconfiado disso. Anda muito desconfiado. Havia sentimento aqui, havia, e ainda há sentimento. Mas também aqui não é muito santo, não. Este aqui não é muito santo. Anda aqui a falar com outras em redes sociais. Ele está a dar as costas aqui ao sentimento. Havia sentimento. Mas este aqui também não é muito fiável. Oh, não é? Está a saber que não é. Não é? Não é? Existe aqui um atrapalho. Oh, mas ele não sai. Você não sai da cabeça dele, não é? Como se costuma dizer. Muito provavelmente aqui o que fez com que houvesse a separação foi o facto de ele não ser uma pessoa fiável, confiável, não é? Não era. Andava com outras, possivelmente, ou com outros, agora você adapta. Falava por redes sociais, não é? E, e as coisas desmoronaram, chegaram ao fim. Mas a pessoa ainda pensa muito em si, não é? As coisas ficaram muito frias, houve aqui um grande aborrecimento, a história de vocês ficou realmente bloqueada. Por razões que eu também diria, é engraçado que o outro baralho também saiu isso, por razões de ordem espiritual, trabalho feito também. Muito provavelmente. Porque aqui eu vejo que houve aqui que houve aqui influências de outras. Está a perceber? Que levaram aqui à ruptura. Aqui houve influência magística. Ou algo de cariz espiritual. Cariz espiritual. Que foi feito. Foi feito. Por alguém. Para que houvesse separação. Também há essa hipótese aqui. Engraçado que na outra também houve influências de ordem espiritual. Mas ele ainda pensa muito em si. Ou seja, você cai de frente para ele. Existe aqui ainda uma atração física muito grande, embora ele trate com frieza, as coisas esfriaram muito quando se cai de haver a tal separação. Existe aqui outra pessoa na vida desta pessoa. Existe. Mas nada substitui o amor que ele tinha por si, o tipo de relacionamento, nada. Não estou a dizer isto para agradar, mas há aqui como que uma comparação, implicitamente. Não é? Portanto, existe alguém novo que ele deve ter arranjado, ele ou ela, mas você continua a ser aqui à frente e existe aqui uma atração muito grande, muito forte, e isso entristece-o. Ele fica aborrecido, fica aqui chateado, porque também ele é uma pessoa muito egocêntrica, muito,
Sim, com o ego muito exacerbado. Olha, sim. O ego muito exacerbado. Bem, houve aqui uma rival, mas sabe que as coisas não estão a correr bem. E que ele continua aqui a pensar em si. E continua a pensar em si. Não é? Sim, um ego muito exacerbado. As coisas foram interrompidas, a pessoa não ficou bem, não é? Não ficou bem com a perda com a perda da aliança, com o encerramento do ciclo. Percebeu? Aqui há um desgaste muito grande. Há um desgaste, muita lágrima derramada, não é? Pela perda da aliança, pela perda do comprometimento. A pessoa não ficou bem com esta interrupção, percebeu? Não ficou, as coisas não ficaram clarificadas. Há aqui um desequilíbrio emocional e um abalo espiritual, uma influência espiritual também. Que há uma perda de líbido, diria também, por conta do encerramento do compromisso que tinha consigo. Portanto, a pessoa não ficou bem. Existe aqui uma pessoa que precisa de ser tratada. Isto é caso já de tratamento, de depressão, muito grande. Pelo facto de ter perdido a audiência ou o comprometimento. Eu não vejo esta pessoa a ter um contexto sexual satisfatório neste momento. Não vejo. Pessoa isolada, altamente sexual, mas que perdeu a libido, não quer falar, encerra-se nela própria, fecha-se, deixa-se, não quer falar, fecha-se muito. Aqui há uma, uma tristeza, um vazio existencial que o findar desta relação ou a interrupção desta relação causou nesta pessoa. Né? Portanto, a casa dele ficou vazia, a cama dele ficou vazia, não vejo esta pessoa a ter. Se tiver alguém, não tem um contexto sexual bom, não tem. Ficou vazio. Isola-se, até pode mostrar que não está assim, mas isso é outra coisa. Isso já é outra situação. Pode mostrar uma coisa ou não é. O que eu vejo aqui é um vazio muito grande. Perda do lar, perda da casa, perda da cama. Isto está a afetar todas as áreas da vida dela. Todas. Né? E ele agora pensa, não é? Está desorientado, pensa que a culpa não foi dele também. Ele está aqui chateado, aborrecido, houve influências de família, principalmente de uma mãe, de alguém da família, mulher, pode ter sido a mãe. Aqui. Há aqui influências. Ele está a pensar nisso, né? Ele foi influenciado. Portanto, uma pessoa teimosa também foi influenciada, as coisas estagnaram. Conta de família. A parentela, provavelmente. Uma pessoa que, presa ao passado, presa a essa situação que viveu consigo, tem planos,
tem planos para ultrapassar a situação e ele quer melhorar a vida financeira dele. Onde passa por isso. Mudança de casa, não é? Ele provavelmente quer ir para um outro sítio e é capaz de ter sorte nesse aspecto. Eu vejo aqui essa mudança que ele quer fazer. Não sei se quer voltar para si, mas eu vejo ele a conseguir essa situação. Será que é para voltar para si? Deixa cá. Deixa que eu quero saber disto tudo. Uma pessoa que ainda pensa nem si. Agora, se ele vai querer voltar para si, muito provavelmente. Eu vejo aqui mudança de casa e um regresso. Agora, vamos ver se é para voltar para si que ele quer. Que ele não esqueceu. Olha outra vez, fecha com a carta de navio e começa com a carta de navio. Uma pessoa que quer falar. Hum, A pessoa está muito só, muito contrariada, sente a falta dos momentos íntimos, não é? E muito isolada, e está triste com a distância, muito aborrecida, porque não está a conseguir fazer as mudanças que quer, que eu disse que a gente viu ali, muito aborrecida, muito chateada, com um grande atrapalho. Sente muita falta da parte sexual, anda muito na net, que não gostaria de ver cenas pornográficas, eu tenho que dizer, mas que não gostaria. Por não dizer que há aqui um atrapalho financeiro. Há aqui um atrapalho financeiro. Também na vida desta pessoa. Uma pessoa que também gosta muito de ostentar. Gosta muito de ostentar. Existe aqui outra mulher na vida desta pessoa. Foi imaturo. Foi muito imaturo. Provavelmente aqui existiu filhos, em alguns casos. E ele agora está diferente, está mais humilde, modificou-se. Agora há uma mudança, né, na vida desta pessoa. Pensativo, no relacionamento que teve consigo, era um relacionamento muito familiar, muito próximo. E ele ainda guarda essa história, né, que culminou em separação. Culminou em separação. Aqui foi porque ou você descobriu alguma coisa, houve aqui interferências de outra pessoa. E as coisas, aqui então o afastamento, é? O afastamento, poderá haver aqui um encontro para falar em aspectos burocráticos ainda desse divórcio, que o deixa muito triste, exatamente, chegou ao fim, em relação a si. Portanto, ele guarda uma mágoa muito grande em relação a si. Uma mágoa muito grande. Que ele ainda gosta de si, mas não vai fazer nada. Isto agora acabou. Muito possivelmente, porque ele não tem força. Portanto, isto ficou no passado para reatar. Por hora.
Emocionalmente não está capaz. Mas ele ainda pensa muito em si, mas é como água, com tristeza por ter finalizado. Vamos ver o que é que poderá acontecer. Eu acho que findou mesmo o relacionamento, chegou mesmo ao fim. Mas vamos ver se o ciclo terminou de vez, né? Parece-me que sim. Vamos ver o que a espiritualidade diz. Pessoa nervosa, carente sexualmente, quer falar consigo, não sabe como e atrapalha-se todo. Por conta de situações ocorridas no passado em que não houve clareza, houve muita trapaça, a pessoa ainda ora, reza, possivelmente. Há aqui um sinal da espiritualidade para ajudar esta pessoa a encontrar um caminho, porque é predestinado. Aqui a espiritualidade insiste em dizer-me que esta relação é predestinada, ou seja, a pessoa não vai nunca sair do seu caminho, de uma maneira ou outra. Eu não sei. Você pode arranjar outra, pode estar já com outra e ele também. Mas a ligação é consigo. A ligação espiritual é consigo. Faz questão, para de dizer. Isto é consigo, olha aqui. Consigo. Pode estar com outra, mas o coração é seu. Ele não vai desistir, né? Está a pensar em quê? Em mudar a sua vida. Em ter uma atitude. Mudar a sua vida. Ele não consegue. Não tem atitude adequada e não vai fazer nada. Percebeu? Mas o coração pertence a si. Não sei se ele perdeu o emprego ou quer mudar de emprego. Também existe esta situação. É capaz de mudar de emprego. Mas a questão sentimental, não é? Ficou aqui interrompida, mas o amor que sente por si vai continuar ad eterno, porque é espiritual. Só que ele não vai fazer nada. Vai tomar alguma atitude, provavelmente. Deixa ver. Deixa ver, porque ele provavelmente não vai aguentar, ninguém é de ferro. Mesmo o ferro parte. Vamos ver quais vão ser os rumos da situação para quem eu. Agora, você pode estar no seu livre-arbítrio de querer que a pessoa volte ou não. Mas a gente está a pensar pode dar leitura em relação aos pensamentos da pessoa. Pois, centrando-se nos pensamentos dele, adentrando na mente da pessoa. O que é que poderá acontecer nesta situação? Porquê que eu estou a perguntar isso? Porque é uma relação puramente kármica. Ele está saudades do sexo também, do contexto que ele está a viver um contexto muito triste. Uma opção muito sexual esta. Vamos lá ver, eu vou fazer assim. O que é que poderá acontecer aqui, o Lexing, tá? O que é que poderá acontecer aqui? Novamente aqui a carta de estrevo. Para pensar na parte sentimental. Ou-se também materialista, não é? Pensa muito, gosta muito de dinheirinho. Muito materialista, mas ele também tem sentimento, muito. E ele quer que me encontro. Houve aqui uma interrupção, é certo, mas ele vai lutar, ele não desistiu ainda, esta pessoa. Não tem força. Aqui uma interrupção. Perda de dinheiro por questões financeiras também não estava a grande coisa. Sim.
Não tem força, não tem bíblico, não tem força mímica. Ele não tem força. E digo uma coisa, ele deve estar a viver com outra pessoa. Aqui estava a dizer, ele está a viver com outra pessoa, mas ele não é feliz, sexualmente falando. É uma pessoa que até tem muita energia para ganhar dinheiro e crescer. Só que ele não deve saber. Pois, houve aqui engano e traição. Mas ele não é feliz na parte. Não é. É uma pessoa dinheirista, não é? Muito dinheirista. Mudança. Olha, ele vai querer falar consigo, vai querer ter um encontro, vai querer ter uma reconciliação. Isso é o que ele quer, não é? Vai querer ter uma reconciliação, um encontro, que é espiritual, lá está. Aqui é uma ajuda da espiritualidade. Você ainda está no caminho dele. Há uma fraqueza aqui muito grande. Existe aqui um karma, vem desde criança. Não, não deixa que flua. Vou parar aqui. É, esta pessoa não vai sair tão cedo da sua vida. Porém, uma pessoa dinheirista, uma pessoa que pensa muito em crescer financeiramente e tem energia para isso, e está muito focalizada mais nessa vertente, provavelmente vive com outra pessoa, mas não tem muita satisfação. Ele quer realmente crescer mais financeiramente, ele está focalizado nisso, trata com frieza, ele mesmo. Não, não, e você quer é você estar a perguntar. Não, exatamente. Mas não vai fazer nada. Não vai. Pensa muito em si, ah, e quando pensa em si dá aquele vazio, aquela solidão, conhece-a muito bem, e é aquele querer voltar, mas depois esta pessoa não vai nunca sair da sua vida, não vai. Não sou difícil esta. Não assumo os erros dele, não assumo. Mas é uma relação de ordem espiritual. Esta aqui é puramente espiritual. Difícil, um karma pesado. É, ele vive com outra pessoa, mas não gosta dela. Trata com muita frieza. Talvez por uma questão. Vive com outra pessoa, talvez por uma questão de interesse material. Com quem casou, com quem teve um relacionamento formal, e ele até é uma pessoa que vive mais fora de casa do que dentro de casa. Pessoa conflituosa, não assume e não é feliz, não tem um contexto sexual feliz, tem um atrapalho muito grande sentimental e focalizado muito na parte financeira, perdas financeiras, também aqui. Sente a falta, existia aqui amor, sim. Ela está mais focalizado na estrutura financeira. Chegou ao fim, mesmo que esta parte aqui. Ou seja, ele quer melhorar a parte financeira, está mais focalizado nisso.
porque ele não está a ter aqui um grande desempenho sexual, ele está-se a focalizar mais na parte financeira de guardar dinheiro, está mais nisso, nessa vibe, digamos assim. Vive com alguém, mas trata com frieza. É puramente por interesse essa relação. Se ele tiver numa relação, para quem está numa relação, porque esta tiragem é coletiva. Não. É mesmo kármica esta relação. Dificilmente vai sair da sua vida, mas é muito difícil. Esta pessoa, muito. Não assume erro nenhum. Conflituoso, não assume. Bom, vamos então para a última pedrinha do jaspe vermelho. E o tema é pensamentos e sentimentos do seu ex. Aqui está a representação simbólica ou da sua ex, não é? Conforme se é homem ou mulher. Ou então pedir aqui auxílio à espiritualidade através dos oráculos para que deem aqui uma explicação e revela aqui os pensamentos, sentimentos do seu ex. Como é que ele está agora, o que é que ele pensa. Percebe? Essa é a ideia. Para quem escolheu o jaspe vermelho, visualiza aí a pessoa, puxa a energia dela e vamos ver, não é? Espiritualidade já escolheu a pessoa. Uma pessoa que está a pensar muito em encontros. Em encontros, é? Eu vejo aqui uma reunião de pessoas, gosta de se mostrar, não é? Hum, vamos lá ver aqui, maturo, a pensar que foi maturo. Este aqui ainda pensa numa reconciliação, mas não vai fazer isso? Numa renovação, numa reconciliação, mas tão cedo não vai. Por um orgulho, muito, um orgulho exacerbado e por falta de maturidade. Todos os planos que ele tem de encontro consigo, tudo aquilo ele não vai concretizar. Não vai. Existe aqui um bloqueio na vida desta pessoa que não deixa andar. Portanto, ele deve ter feito alguma, este também. O este. Anda muito em redes sociais, lá nos aplicativos, obviamente a investigar. Não é? Que há uma desconfiança aqui. Ele pensa que o que você falava muito por redes sociais, por muito provavelmente. Não é? Havia aqui conversas com outras pessoas ditas amigas em comum, por meios de redes sociais. Ele desconfia disso, de alguém. Exatamente. E provocou uma interrupção nas vossas comunicações, um bloqueio, vocês estão bloqueados. Estava aqui mesmo, o baralho está mesmo conectado. Bloqueou esses tais aplicativos, não é? Por uma desconfiança, comunicações por meios de redes sociais com outras, não vai fazer nada. Este aqui. Por momentos pensou que seria uma relação para fortificar, mas acabou. Acabou. Agora, não está capaz de fazer seja o que for, bloqueou, perdeu o contacto, não é? Perdeu o contacto
interrompeu o contacto. Não sei se esta pessoa tem algum vício, e parece-me que sim. Problemas de saúde, talvez, não sei. Toma medicação. Provavelmente houve aqui influências familiares também, de cunho familiar, que fez com que houvesse uma interrupção no vosso relacionamento. Era um relacionamento de ordem espiritual. Era. Houve aqui influências energéticas negativas e a pessoa ficou desconectada. Ficou desconectada. A paixão ardente que tinha desconectou-se, não é? Por influências também de ordem espiritual. Em todos os baralhos houve essa situação. A pessoa ficou aqui pensativa, distante, isolada, a pensar nisso e provavelmente a questionar se não terá sido terrorismo espiritual. E essa desconexão que houve. Uma pessoa que não é leiga, não é leiga nessa matéria. Esta pessoa, você cruzou o caminho dela, não é? Havia aqui uma grande conexão, um grande sentimento, que ele ainda pensa nisso muito e que o faz sofrer. Existe aqui um sofrimento. Portanto, você, embora ele esteja a dar as costas aqui, você ainda reverbera aqui na mente dele. Em que sentido? No sentido que ele ficou muito pesaroso, não é? Existe aqui um sentimento. Alguém cruzou o caminho dele e fez com que houvesse a separação. Não é? Houvesse a separação. Ele agora está com outra pessoa. Esta aqui. Esta pessoa aqui tem outra pessoa. Arranja outra, digamos assim. Não sei se vai ficar com ela. Não sei. Existe aqui outra pessoa que se intrometeu no caminho. Então, se ele vai conseguir. É uma pessoa arguta, uma pessoa que tem muita lábia e é inteligente. Uma pessoa aqui, né? Que ele resolveu substituir, mas ele está preso ao passado. Olha, ele quer voltar, este quer voltar. Ele não está preso ao passado. Ele pensa ainda em voltar, mas não sabe como. Ele está a viver outra vez aquela questão, o passado no presente. Ele não consegue superar, as coisas estagnaram entre vocês e ele não consegue superar isso. Está desorientado, houve aqui uma interferência de outra, mas não vai ficar. Não vai. Se ficar, ele não tem sentimento por ela. Não tem. Por essa pessoa. Percebeu? Também não assume muito os erros. Como é que você fica daqui? Vamos lá ver aqui. Está desnorteado, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe. Pensa em si. Ele quer esquecer, mas aventurou-se aqui com outra, mas não é a mesma coisa. Não é? É assim. A falar com o homem. Não é a mesma coisa, vamos ver.
E esta pessoa não vai sair disto. Não vai. Vamos lá ver aqui quais vão se ver. Aventurou-se com outra, não é? Ainda existe aqui muito apego. Uma pessoa que tem muita energia para ganhar dinheiro também. Uma cigana. Muita energia para ganhar. E eu penso muito nesta parte materialista. Ela é um bocado materialista. E pensa e guarda dinheiro em segredo. Muito provavelmente. Olha, eu não digo aqui. Ele ainda está ligado a si, apegado a si, você é ele. E muito. E muito. Triste, porque não está consigo, pensa muito em si, com tristeza e com saudade. Ó, quer encontro, por isso é que a carta da Lua quer encontro, não quer admitir que ainda gosta, não quer. Houve aqui um desencaixe, né? Ele não quer admitir que ainda gosta de si, não expressa esse sentimento, o que causa sofrimento. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Pensa nos momentos íntimos que teve que eram muito bons, ficou desorientado, achava que podia ser uma família, para muitos até foi, não é? Para muitos até foi. Havia aqui um amor familiar que foi interrompido, não é? A pessoa ficou muito pensativa, muito sem sentido, a vida não faz sentido, perdeu a aliança, foi imaturo, você ainda está no caminho dela e ele ainda pensa em voltar para si. A ver como as coisas são. Foi a maturidade dele. Foi muito imaturo e ele sabe disso. Muito. E ele ainda tem sentimento por si. Ele tem sentimento por si. Isto é tudo sentimento. E ele ainda é fiel. Guarda esse sentimento de uma forma muito lealdade, mesmo certa lealdade aqui. Carente. Você ainda está no caminho dele. Outro caso kármico, não é? E ele quer voltar. Ele quer voltar. Este aqui. E vamos ver se isto vai ser possível. Eu penso que sim. Se você aceitar que você tem livre-arbítrio. Vamos ver se. Mas esta pessoa está ligada muito ainda assim. Não conseguiu. Embora não admita e por isso sofre. Percebe? Não quer pôr de lado o sentimento que não consegue. O sentimento não é indomável. Houve aqui influência de outras pessoas, provavelmente do trabalho, onde ele ganha o dinheiro, de outra mulher, com quem ele vive, agora pode ter sido. Tinha um relacionamento estável e ele quer falar, quer comunicar, ele quer comunicar. Existe aqui ainda uma vontade de esclarecer, de explicar, de resolver o que é que seja, não é? Uma pessoa difícil que não admite os erros, mas é uma pessoa espiritualizada. Há aqui uma proteção, digamos assim, espiritual, porque a pessoa tem conhecimentos. Tem conhecimento, só que ele não admite os erros que teve. Este aqui. Por conta disso perdeu a fé, digamos assim. Há uma perda aqui de fé. E ele não foi justo. Este possessivo cometeu aqui uma injustiça. Há aqui uma injustiça.
nesta pessoa. E ele vai pagar por isso. A pessoa vai pagar. Justiça vai ser feita. Mesmo. Alguém vai pagar esta situação por uma situação injusta. É. Ele deve ter ido na onda de alguém. Se esse alguém provocou a separação, essa pessoa vai sofrer. Espiritualmente falando. Não só. Justiça divina vai ser feita. Se alguém provocou a separação entre vocês, essa pessoa vai sofrer. Essa pessoa aqui, esta, percebeu? Vai sofrer. Bom, chegamos ao fim. Justiça vai ser feita porque a carta que caiu foi a carta da justiça divina. Divina. Não há como escapar. Não há. Se alguém provocou este desencaixe, não há como escapar. Não há. Foi um desencaixe. Sim, vai sofrer na pele. A pessoa está presa no passado. Não sai. Não sai. Havia aqui uma família. Muita tristeza, muito arrependimento, muita lágrima, que a pessoa ainda quer e vai falar, ainda disse. Ou tentar pedir perdão, ou sim. Ainda vai haver aqui um encontro. Ela ainda está no seu caminho. Vou ver aqui. Os caminhos ainda se vão usar ela mesma. Consigo. Bom, chegamos ao fim. Os baralhos estão muito conectados uns com os outros. Agora, se quiser, é só voltar para trás para ver as diferenças, poucas que é. Né? Até uma próxima. Gratidão. Caio.